Amém, amados. Em breve isso vai acabar. Amém. Você crê comigo? Amém. Você está feliz? Eu estou. Então você pode ficar sentado, feliz. O Ministério de Música está liberado. Amém? Nós estamos hoje no segundo episódio da série sobre prosperidade. Estamos nos baseando no livro do Derek Walker, que se chama Prosperidade Bíblica. Um guia equilibrado a respeito de finanças. Você é mais do que recomendado a você adquirir esse livro para que você entenda o propósito de Deus que Ele tem na sua vida em relação a finanças. Amém, amados? Então, procure o pessoal da livraria, tem a Juta ali, tem a Amanda. Procure para você poder adquirir mais conhecimento, porque a gente só consegue tomar posse daquilo que a gente sabe que tem direito. Amém, queridos? Isso não é uma verdade? Então, Deus é bom. Quarta-feira passada, o pastor falou a respeito de fortalezas que foram criadas na nossa mente em relação a finanças, que às vezes a gente tinha, antigamente era ensinado que para você ser cristão você tinha que ser pobrezinho, que a miséria era algo que glorificava ao Senhor na sua vida, e você aprendeu na quarta-feira passada que isso tudo é mentira e não é bíblico. Amém, amados? A passagem que diz que Jesus se fez pobre para que nós fôssemos feitos ricos, ele se fez pobre na cruz. Até lá ele teve tanta suficiência que existia um ladrão que era o tesoureiro dele. E não fazia falta. Então essa coisa de Jesus ser pobre é mentira, amém, amados? Na cruz ele se despiu de uma veste que foi disputada por soldados. Na cruz ele teve que ser colocado no madeiro como uma pessoa humilhada, pobre. Foi tudo tirado dele. Ele se colocou nessa posição para que a gente pudesse adquirir riqueza, porque todo o sofrimento que Jesus passou, ele passou para que nós não precisássemos mais passar. Então, quando você lê a respeito de Cristo, saiba que tudo que ele passou não precisa que você passe, porque ele pagou todo o preço. Amém, amados? Então a gente vai aprender um pouco mais a respeito de prosperidade. Você aprendeu que é vontade de Deus que você prospere, amém? Só que a prosperidade de Deus na sua vida não é só para que você fique rico ou que você tenha ampla suficiência. Eu gosto de uma frase que o pastor Edmilson Nunes ele fala, que tem gente que é tão rica, tão pobre, na verdade, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Então, você ter muito dinheiro não quer dizer que você é rico, nem que você é próspero. Então, existe um nível de prosperidade, que é o nível 1, onde você recebe riqueza, e existe um nível de prosperidade que é o nível 2. Qual é o nível 2? É você ter bastante riqueza para dar. E Deus, ele estabeleceu um princípio no reino, que quanto mais você dá, mais você recebe para dar. Quanto mais você é generoso, mais você vai ter para exercer a generosidade. A gente vai aprender um pouco a respeito disso. Amém, amados? Então, quero que você abra comigo em Gênesis 12, versículo 3. Todos abriram Gênesis 12, 3. Diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui você vê que Deus, quando ele deu uma promessa a Abraão, ele deu uma promessa a respeito de aqueles que abençoassem Abraão estariam no nível 2 de prosperidade. Por quê? Vocês já leram Gênesis, capítulo 14, que fala a respeito de Melquisedeque? Melquisedeque abençoou Abraão, Abraão foi à batalha, quando voltou, Abraão honrou a Melquisedeque, dando dízimo de tudo que ele tinha, tudo que ele conquistou, não foi? E em Hebreus 7, versículo 7, diz que o inferior, ele é abençoado pelo superior. Então, quando você está no nível 2 de prosperidade, a gente está separando assim, porque para ficar mais fácil de você entender, você se coloca numa posição de superior, não sobre alguém, mas uma posição de superior em prosperidade. Porque muito melhor é você ter para dar do que você esperar para receber, para suprir uma necessidade sua. É melhor você não andar em necessidade, não é? Você olhar e falar, rapaz, eu vou suprir essa necessidade aqui, e semeou aqui, e semeou ali. Você andando em amor. Por quê, amados? Porque às vezes a gente fala assim, nós somos da fé. Você ouve muito isso sendo falado aqui, não ouve? Nós dizemos muito, nós somos da fé, realmente somos da fé. Só que para andar em fé,
Geralmente a gente anda em fé querendo receber algo. Só que quando você anda na fé que opera pelo amor, você não anda somente querendo receber algo. Você sabe que já recebeu, por isso você faz o amor ser atuante na sua vida e você é generoso no dar. Amém, queridos? Isso era o que Jesus fazia. Ele teve fé para receber tudo que era necessário e ele andava sempre semeando na vida das pessoas. E é assim que a gente tem que andar, amém? A gente aprendeu com ele, como a gente aprendeu com ele, a gente faz igual a ele fez. Atos 20, no versículo 35, Atos 20, 35, diz assim, eu vou correr um pouco porque eu quero ler alguns textos com vocês, você me acompanha. No final, se não conseguiu anotar, me procure que eu passo os versículos, tá bem? Estamos combinados? Atos 20, 35 diz assim, em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é do que receber. Por quê? Mais bem-aventurado, ele está querendo dizer que se você andar no dar, você vai ser mais feliz do que você ter que andar no receber. Porque o receber, geralmente quando você precisa receber algo, você está numa posição que não é muito confortável, porque você depende de algo chegar para você ser suprido. Só que quando você anda no dar, quer dizer que você tem tanto que você não está preocupado com o que você precisa receber. Você está interessado em ser aquele que provê. Esse é o coração de Deus. Vocês acham que Deus estava preocupado lá em cima? Não. Ele sabia que existia uma necessidade no homem, ele estabeleceu o homem num reino, o homem ele governava sobre todas as coisas, e ele falou, olha, eu estou vendo que o homem tem uma necessidade e ele agora não vai ter condição de suprir essa necessidade. O que ele fez? Enviou Cristo para suprir a necessidade. Deus deu, foi generoso, e hoje nós recebemos, temos salvação, aliança ligada com Deus de novo, e agora a gente pode ofertar na vida das pessoas. Esses dias ouvi uma ministração que o homem falou algo assim que me deu um boom, me deu um clique na mente. Ele falou, olha, ele estava ministrando numa igreja, ele levou muitos livros. E ele falou assim, livro tal, vocês têm? Ele viu que a igreja não tinha, ele falou, pode pegar, eu trouxe na minha mala, distribui para a igreja inteira. Aí daqui a pouco o livro tal da série, vocês têm? Não. Pega também na minha mala e distribui para a igreja inteira. Quando ele foi distribuir o terceiro livro, a pessoa que estava traduzindo ele falou, esse você vai vender? Ele parou, voltou e falou assim, deixa eu ensinar uma coisa para vocês, igreja. Quando você vende algo, vamos dizer que esse tablet aqui vale 10 euros. E eu vendo esse tablet para algum irmão aqui. Quanto que eu vou receber por ele? 10 euros é o valor dele, não é? Então, eu limitei a minha vida de receber algo em relação a algo que eu quero vender. Só que quando eu pego isso e transformo em semente no reino, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que algo que só vale 10 euros se torne numa semente que é infinita, que vai trazer muitas bênçãos vindas do céu. Por quê? Porque eu estou dando, abençoando alguém. Quando eu abençoo alguém, você abre a porta para o sobrenatural chegar na sua vida. Quando eu vendo algo que eu tenho em casa, ou que eu preciso, eu quero vender, cismei de vender, vou vender, eu vou receber exatamente o valor em relação àquilo que eu estou vendendo. Você limita o poder de colheita quando você vende algo por um valor estipulado a alguém. Então, amados, quando a gente anda segundo os princípios do reino, a gente anda semeando porque nós vamos receber muito além do que esperamos. Vocês estão comigo? Está todo mundo quietinho. Então, como se mede prosperidade? Eu quero ver se você sabe me dizer. Como que você pode olhar para uma pessoa e falar assim, essa pessoa é próspera? Ninguém vai responder, não é? Que acha que é pegadinha. Geralmente, naturalmente falando, a gente vai dizer, não, a gente olha na vida dele e vê que esse homem tem muito carro, tem muito dinheiro, tem não sei o quê, esbanja, avião, não é? Mas não é assim que se mede prosperidade, amados. Prosperidade em Deus se mede igual se mede uma hidrelétrica. Uma hidrelétrica ela é categorizada não pela quantidade de água que passa por ela, mas pela quantidade de energia que ela gera.
Então, a quantidade de semente, de oferta, de amor que você gera, vai fazer com que você consiga quantificar o nível de prosperidade que você anda. Porque uma boa hidrelétrica, ela é tão próspera que os homens têm que fechar as comportas porque ela gera mais do que suficiente para suprir uma cidade. Essa é uma hidrelétrica próspera. Enquanto tem riozinho que fica aí rodando a turbininha, passando fome. E rodando a turbininha, o homem fala, fecha a comporta tal, para subir um pouco o nível da água, para gerar mais energia, porque a turbina vai parar e não vai gerar o suficiente. Aí tem que fazer o quê? Ligar a termoelétrica, o botão de emergência. Vocês estão comigo? Sim. Conseguiram pegar a visão? Então, como o pastor fala, pega a visão, amado. Essa é a visão. Quanto mais você tem o coração voltado em dar, em semear amor, suprir, ser o supridor, o provedor do seu irmão, de quem está próximo. Não estou falando só de dinheiro, não, amados. Estou falando de relação a tudo. Eu sei que às vezes na igreja a gente fala a respeito de dinheiro, por quê? Porque o reino, ele é suprido pela necessidade, ele é suprido pela minha e a sua mão. Por quê? Porque Deus nos dá e a gente vem aqui e, em relação, de acordo com aquilo que Deus nos dá, nós semeamos aqui nesse lugar, ofertamos e dizimamos, não é? Então, por isso você vai ouvir falando na igreja. Por quê? Porque Ele dá prosperidade para nós, para que o reino avance. Então, a prosperidade, quando ela se manifesta na nossa vida, ela não se manifesta à toa. Se você quer andar num nível maior de prosperidade, amado, ande num nível maior em ligação ao propósito de Deus, que é sustentar isso aqui para que a gente possa alcançar mais vidas nesse lugar. Sustente alguém para que essa pessoa possa alcançar mais vidas nesse lugar. Amém, queridos? Amém. Porque oferta você pode dar na vida de qualquer um. Amor você pode dar na vida de qualquer um. Uma roupa, um alimento, o que for, amados. Seja abundante no dar. Então, vamos correr, porque o tempo voa. É necessário que a gente tenha alguns cuidados, porque esses cuidados são importantes para que a gente não sofra danos. Um dos cuidados eu acabei de falar, que é abençoe com o propósito de semear amor. O outro é seja guiado pelo Espírito na hora de semear, onde depositar sua semente. Outro cuidado, tenha cuidado com pessoas que são aproveitadoras. Porque se você não ficar ligado no Espírito, você às vezes está sendo ludibriado por um sorriso e está depositando sua semente em um lugar que não era para ser depositado. Você vai ser abençoado? Sim. Só que quando você planta uma semente num solo que não está muito rico, a semente ela cresce com dificuldade. Só que quando você planta a sua semente num solo adubado, uma terra fértil, você vê aquela plantação gerando muito rápido. Então, amados, eu posso te dar uma dica fácil de você entender o que é um solo fértil. Olha para o seu lado. Está aí um solo fértil, seu irmão. Eu sei que os casados olharam logo para as mulheres, né? Mas olha para o outro lado agora, você que olhou para a mulher. É isso, e a mulher que olhou para o marido. Pronto, aprendeu. E um outro cuidado que é importante a gente ter é o amor ao dinheiro. Quantos já ouviram dizer que 1 Timóteo 6,10 diz assim, porque o amor, 1 Timóteo 6,10, que às vezes eu vou na citação, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Porque a pessoa que só busca dinheiro, aquilo se torna o Deus dela. Se a pessoa só busca o dinheiro, ela só vai viver em relação àquilo, se torna escrava do dinheiro, e quando o Deus dela, ele começa a parecer que vai faltar, aquela pessoa começa a se desesperar. Não é assim que acontece? Ai, meu Deus. Ui. Ai, não sei o quê. Aí um monte de gente se matando. Por quê? Ai, acabou o dinheiro. Ai, onde ela se apoiava, a confiança dela, onde a âncora dela estava firmada, aquele lugar ali cedeu. E agora ela vai tomar a decisão de tirar a própria vida. Por quê? Porque ela estava com o coração no dinheiro. E não no coração no lugar certo. Porque, amados, quando você está com o coração em Deus, o dinheiro chega.
chega de... Não adianta. Pode se levantar qualquer tipo de impedimento, o dinheiro chega. Eu lembro que uma vez eu estava triste na minha casa. Eu sempre conto essa história porque eu sei que edifica as pessoas. Eu estava triste na minha casa. E eu tinha apostado toda a minha confiança em um governo que, infelizmente, eu não sabia que roubava, mas eu apostei minha confiança. E chegou uma hora que o Rio de Janeiro quebrou. E eu lá triste, rapaz. E o meu pastor, ele falava, meu antigo pastor, ele falava assim, Gui, não deposite sua confiança em somente um cliente. Tenha uma carteira grande de clientes para que você possa atender a todos, porque se um falhar, você tem uma carteira grande e pode ir para outros. Pastor, isso aqui é o governo do estado do Rio de Janeiro, isso nunca vai falir, rapaz. Você está doido? Rapaz, um homem empresário a vida inteira, e eu falando isso para um homem desse. E eu 10 anos só de empresário. O homem era uma vida inteira. Eu falei domingo passado, ouça a ministração que eu falei domingo passado a respeito de mentoria, a respeito de você ter um mentor, como é importante. Eu não ouvi esse homem. O que aconteceu? O mal que eu achava que nunca ia acontecer, aconteceu. Aí chegou o Guilherme, quebrou. Aí eu lá em casa, Senhor, o que eu vou fazer? Triste. De repente chegou eu falei também aqui domingo passado que Deus sempre levanta profetisas para cuidar da minha vida. Foi uma dessa na minha casa. Quer ir aí? Ele foi lá em casa. Virou para mim e falou assim, olha, vai bater um homem na sua porta. Ele vai bater aqui na sua porta. E ele é mandado por Deus. E eu falando, na minha porta, nessa porta aqui, porque eu morava num condomínio. Para bater olha eu, gente. Para bater na porta, tinha que bater primeiro na portaria, o porteiro me ligar e eu liberar o acesso para a pessoa entrar e bater na minha porta. Aí da filha assim, Tânia está ali. Nessa porta aqui, ela nessa porta aqui, tá bem. Belo dia, estou lá, vendo TV. De repente, pim, aí bateram na minha porta. Eu fui abrir. Pois não. Você é o Guilherme? Eu falei, sou. Ele, olha, eu sou o sogro do coronel tal, e, rapaz, esse homem está te procurando há muito tempo. Só que não sei como, a gente conversando, eu descobri que eu moro no seu condomínio. E ele falou para eu correr aqui e bater na sua porta para te chamar, que ele precisa fazer uma grande reforma na casa dele. Amados, a palavra diz, crê no Senhor e nos seus profetas e prosperareis. Então, amados, a palavra funciona. Infelizmente, a gente é tolo o suficiente, igual eu falei domingo passado, para querer errar e aprender errando. A gente pode aprender agora, você pode aprender com o meu erro, amém? Se alguém puder diminuir um pouco isso aqui, amado, parece que eu estou na fornalha lá de Sadraque, Mesaque e Abednego. O negócio está... Vamos seguir. Deus é bom demais. Então, não ande preocupado. Mateus 6,31 diz assim, Mateus 6,31, portanto, não se preocupe dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vos serão. Então, o segredo é buscar o reino de Deus, é você estar ligado com Deus. Se você estiver ligado com Deus, amado, você não vai ter tempo para olhar para o lado. Eu vou dar um exemplo, eu vou falar porque eu conheço. Existe uma pessoa que eu estou com ela e ela vive 24 horas ligada com Deus. Às vezes eu falo para ela dar uma desligada, que é a Tânia. Às vezes eu olho para ela e falo, eu não sou crente. Que se ser crente é ser igual essa mulher aí, só Jesus. Gente, você pode chegar lá em casa a qualquer hora. A Tânia está sempre orando. Ela está no manto, está vendo ministração, não sei o quê. Tânia, não sei o quê. Está ela lá, coisa de profeta, né? A gente fala que é coisa de profeta, mas está errado, é coisa de crente. Eu é que tenho que tomar vergonha na cara e ser como ela. Por isso você vê elas, que o profeta, gente, amado, o profeta que se consagra, ele é estranho. Eu abri um parênteses aqui do nada, né? Mas o profeta, ele é estranho, o que se consagra. O profeta que é muito certinho, rapaz, está meio desviado esse profeta. Que eu até hoje não conheci. O mais certinho que eu vi, eu descobri que também não é muito certinho, é o maneco. Mas aquele ali se segura para não voar. Filho. Aquele ali, vocês conhecem o maneco, amém? Ele é uma benção, esse homem. Então, voltando para a ministração, a prosperidade no nível 2, que a gente está falando a respeito disso hoje, ela chega quando?
quando o propósito na nossa vida é ser realmente uma bênção. Quando a gente alinha o coração e não fica preocupado com dinheiro, que vai faltar, eu não vou fazer porque, poxa, se eu der aqui, eu perco ali, se eu perder ali, eu vou ter que tirar daqui, isso é o quê? Vou dar um exemplo para vocês. Amados, é como um navio, um avião, ele tem uma rota. O avião, o navio, ele está sempre olhando para onde ele tem que chegar. Ele não desvia o olho de onde ele tem que chegar. Ele programa a rota e ele sabe que ele tem que chegar lá no ponto. Ele não fica olhando, vou virar um pouco para cá, vou virar um pouco. Não, ele faz o caminho mais reto possível para ele chegar na rota. Às vezes ele precisa desviar numa coisa ou outra, mas ele sempre tenta fazer o caminho mais curto e mais rápido para poder chegar na rota, para poder chegar no alvo onde ele precisa chegar. Então a gente tem que pensar que a nossa vida tem que ser igual a um navio ou a um avião. Por quê? Se a gente estiver sempre ligado no nosso alvo, a gente não vai ficar procurando uma coisa ou outra. Que essa coisa de ficar, ai meu Deus, vai ficar. Amados, até eu sou pego nisso às vezes. Vocês acham que eu não sou pego? Com um monte de livro que eu já li, com um monte de coisa que eu já vi, eu às vezes, se eu não ficar ligado, eu falo uma besteira também. Porque isso é do homem. Se a gente não se corrigir, graças a Deus que eu tenho na minha casa a minha esposa, que toda hora vai lá e pim, quando eu erro. E ela erra, eu pim nela também. É um dando no outro, assim, mas não é batendo, é corrigindo o outro. Isso aí está errado, isso aí não está na Bíblia. Amém? E assim é um casal. E eu arrumei agora a Tânia 2, que é a Ju que mora com a gente. É outra também, que só o pai. Então eu tenho que ser o crente nível 2, entendeu? Porque eu tenho não só uma para me fiscalizar, arrumei uma filha agora que me fiscaliza também, que é ela. E as duas se juntam para orar. Tu tá olhando quietinha ali, olha para ela. Todo mundo olha para ela, que ela vai morrer do coração. Você olha para ela quietinha ali na dela, rapaz, você é do manto. Pede para orar com ela para tu ver. Vai ver se tu vai ficar de pé. Vai, crente. Fica ligado, crente. Então, 2 Coríntios 9, versículo 6. Para a gente finalizar. 2 Coríntios 9, 6. Você está aprendendo alguma coisa hoje? Então, amém. O principal cerne da ministração é: seja uma bênção, amado. Abençoe, semeie, alcance a vida de pessoas com aquilo que está na sua mão. Amém? Ou com a sua própria mão. Onde você toca, você abençoa. Todos abriram lá? 2 Coríntios 9, 6. Isso aqui, esse texto é uma preciosidade. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Aí as pessoas param aqui, ou param no versículo, na parte anterior. E no 9 diz assim: como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Deixa eu dar uma paradinha aqui para você entender. Deus, ele torna a gente abundante para que a gente possa ser pleno em toda boa obra. Às vezes a gente lê e deixa a coisa passar. O que é ser abundante em toda boa obra? Amado, eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo esses dias. Domingo que aconteceu. Fogo. Eu estava ministrando aqui, acabei de ministrar. Eu sei que um monte de gente ofertou na minha vida. Aí eu falei, vou embora. Uma pessoa falou assim, não, eu vou te levar. E me levou. Aí eu cheguei lá, falei com ela, você pode me deixar aqui, que daqui eu vou embora para casa. Ele falou, não, senhor. Você vai fazer o que você precisa e eu vou te levar em casa. Eu estou ofertando na sua vida. Então ele ofertou honra na minha vida. Por quê? Porque ele sabe a respeito... Eu vou falar, foi o Mateus que fez isso, amém, amado? Pastor Mateus, eu olhei para ele, estava tão bonitinha a carinha dele. Que vontade. Então, ele falou comigo aquilo, encheu meu coração de alegria. Por quê? Não porque ele me honrou somente, mas porque ele entendeu a ministração. Ele semeou honra, por quê? Porque ele sabe que quando a gente semeia honra, a gente colhe honra, amado. Por isso você vê, às vezes, o nosso pastor cantando, a gente fala, aleluia, pastor, é isso aí.
Estamos semeando honra na vida deles, amado. Que tem semente que é sacrificial, entendeu? Vamos continuar. Pastor, eu creio no milagre. Vamos lá. Versículo 10. E Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará, aleluia, labareda de fogo, vamos lá. E aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade ou toda boa obra, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos, enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Amados, o Ministério de Música pode subir. Vocês entenderam que Deus faz as pessoas prosperarem para que elas sejam bênção na vida de outras, e essas pessoas que foram abençoadas através da sua vida, o que você faz? Você faz com que haja uma ligação de coração e essa pessoa começa a se tornar o seu intercessor. E o que o intercessor faz? Eu tenho pessoas que intercedem pela minha vida. Uma das coisas que o intercessor mais faz é orar, chamar a bênção de Deus para a sua vida. O intercessor, ele se levanta, amados, para declarar vida, vitória sobre você, para declarar que você vai ser fortalecido, guardado. Então, amados, seja bênção, abra o leque de intercessores para a sua vida. Faça ligação de coração com pessoas, seja aquele que surpreende, seja aquele que toca nas vidas. Eu tenho certeza, amados, que vocês vão ser surpreendidos. Quando a gente quer se tornar a surpresa de Deus para alguém, Deus se torna a surpresa na nossa vida. Ele começa a nos surpreender com bênçãos surgindo, a gente diz do nada, né? Mas não é do nada não, amados. É endereçado. Eu conheço testemunhos maravilhosos de homens de Deus orando dentro de um lugar, não tinha nada, e esses homens diziam, não, existe um doido que falava assim, eu declaro todos esses armários abertos, todos cheios demais, e não sei o que. E os outros irmãos rindo dele. Amados, de repente bateu uma pessoa na porta. Falou, olha, eu estava em casa e Deus mandou, eu vim ofertar na vida de vocês. E a pessoa foi lá e deu um cheque. Quando eles olharam, falaram, meu Deus, esse cheque vai dar para suprir quase toda a nossa estadia que a gente vai ficar aqui. Aí ele falou, não, mas não é só isso não. Vem aqui fora. Ele tinha levado uma Kombi lotada de compra. Porque Deus mandou não só levar o que ia suprir a necessidade ali deles, regular, mas Ele superabundou. Assim que Deus faz com a gente, amados. Nós fomos estabelecidos, eu não vou ler mais, nós fomos estabelecidos numa aliança. A aliança, quem fez o Rema, a escola bíblica aqui, eu acho que já estudou, deixa eu ver, vocês já devem ter estudado. Aliança de sangue ou alguma coisa da aliança que é na escola bíblica, que eu não sei o nome. Panorama bíblico. Diz que a aliança, ela é firmada em 3 pilares. Palavra, sangue e o selo. A palavra é o testemunho, é tudo aquilo que você tem direito dentro da aliança. É o seu direito e dever. O sangue é o preço que é pago para que essa aliança seja firmada. E o selo, no nosso caso, é o Espírito Santo. O selo é aquilo que nos relembra essa aliança. E dentro da palavra, da aliança que nós temos, existe a promessa de ser próspero. Só que quando a gente entende que a promessa de ser próspero é seguida por um ato de prosperidade, a gente não se prende mais e começa a desfrutar do favor que vem nessa aliança. Fique de pé, meu amado. Eu quero orar por você para a gente finalizar. Acho que meu tempo já foi. Não sei. Aleluia. Aleluia, Pai.
Pai, eu te dou graça, Senhor, pelos teus filhos, por todos nós, Senhor, pelo teu conhecimento da tua palavra chegando, Pai, ao nosso entendimento. E eu declaro, Senhor, que cada um de nós vamos andar, Senhor, segundo a tua palavra, segundo a tua aliança, Pai, cumprindo, Senhor, um princípio de dar, porque nós sabemos, não fazemos por isso, mas nós sabemos que quando somos abundantes no dar, somos superabundantes no receber, Pai. Obrigado, Pai, por sementeiras, Pai, nesse lugar, sendo multiplicadas em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por portas abertas, Senhor. Eu declaro não só uma porta qualquer, mas eu declaro, assim como a minha esposa e eu, a gente tem orado esses dias, trabalhando menos e recebendo mais. Eu declaro teus filhos, Pai, recebendo alívio, trabalhando menos e recebendo mais. O sobrenatural de Deus, o sobrenatural de Deus. Eu recebi uma mulher de Deus esses dias na minha casa, amados. E essa mulher, ela falou, olha, eu estava trabalhando muito, eu me esforçava, chegava cansadíssima, não conseguia fazer nada quando eu chegava. E eu comecei a orar, eu falei, Senhor, isso não está certo. Eu declaro sobre a minha vida, eu trabalhando menos e ganhando mais. Essa mulher, amados, ela começou a trabalhar somente metade do dia e alguns dias da semana. E ela ganhava o triplo do que ela ganhava quando trabalhava pra caramba. Se funcionou na vida dela, amados, vai funcionar na sua também. Sabe por quê? Porque Deus não tem filhos favoritos. Mas Ele tem filhos que Ele gosta de favorecer. E você é um deles, amém? Obrigado, Senhor, pela Tua bênção se manifestando de forma abundante sobre cada um aqui, Pai. Obrigado, Pai, pelos nossos olhos vendo, Senhor, a prosperidade se manifestando. E obrigado, Pai, porque nós seremos liberais no dar, Pai. Vamos dar, Pai, as sementes que estiverem nas nossas mãos, Pai. Vamos doar roupa, vamos doar alimento, vamos doar semente, oferta, um almoço. Vamos, Pai, ser abundantes, Pai, porque nós sabemos que a colheita é certa, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite extraordinária, onde o Teu poder e a Tua unção destravou o mundo espiritual na vida de cada um de nós, Pai. Obrigado por portas abertas, emprego, promoção. Obrigado, Pai. Obrigado por sonhos realizados. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.